Olá, bom dia. Vamos a mais um momento de devocional, um momento de estudo da palavra, relembrando as nossas lições da escola bíblica. Terminamos os dons espirituais, cada um deles nós ministramos. Se você não acompanhou, olhe ali no nosso canal do YouTube, Ministério The Church, e você pode acompanhar todos os devocionais onde falamos sobre os dons espirituais. Agora nós estaremos começando a falar sobre dons ministeriais. Para isso, eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 12. Vamos à leitura? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele faz uma lista, uns 5 dons ministeriais, que são eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres. Esses são os 5 dons ministeriais. E no versículo número 10, ainda vai nos informar algo, que Jesus, para entregar os dons ministeriais, primeiro, ele teve que subir, para depois capacitar os seus servos com os dons ministeriais. Agora eu quero falar um pouco sobre esse dom de apóstolo. O dom de apóstolo, ele foi criado somente após a ascensão de Cristo. Nós não vemos no Antigo Testamento nenhum apóstolo, pois o apostolado ele foi criado após a ascensão de Cristo. Ou seja, somente no Novo Testamento temos apóstolos. O versículo 12 vai nos dizer a finalidade para os dons, tanto espirituais como ministeriais. Quando nós lemos ali no versículo 12, primeiramente, para o aperfeiçoamento dos santos, está se referindo aos dons espirituais, esses que nós terminamos, pois eles qualificam o cristão, qualificam o discípulo de Cristo. Depois vai dizer, para a obra do ministério. Aí já entra os dons ministeriais, que servem para a edificação do ministério, para o crescimento do ministério. E por último, para a edificação do corpo de Cristo. Aí junta-se tanto o dom espiritual quanto o dom ministerial, porque ambos servirão para a edificação do corpo de Cristo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, comissionado pelo próprio Deus, o qual Jesus Cristo é o apóstolo por excelência. Ele é o maior exemplo, a maior referência sobre apóstolo. E isso está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo de número 1. Eu gostaria de lembrar você que os primeiros apóstolos não eram homens perfeitos, eram homens que possuíam seus defeitos, suas falhas, suas fraquezas, mas eram homens vocacionados. Isso me lembra também o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 16, o qual vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu e nos vocacionou, nos designou, ou seja, eu e você também, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nas nossas fraquezas e falhas, nós fomos vocacionados pelo próprio Cristo para fazer a grande obra do Senhor. Mas antes de ele ser enviado para o verdadeiro serviço do ministério, a Bíblia vai nos falar lá em Atos 1:8, que eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo ele é o ponto de partida para todo o início na obra do ministério. O próprio Jesus Cristo, ele antes de começar o seu ministério, ele passou pelo batismo no Espírito, quando ele estava sendo batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é o start, ele é o ponto de partida para todo o trabalho no ministério, na obra de Deus. O que nós precisamos também entender é que apóstolos, como os 12, esses não existem mais, porque eles têm pontos exclusivos que só eles viveram e ninguém mais viveu. São eles. Primeiro, eles foram vocacionados, chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo, eles andaram com Jesus Cristo
em todo o seu ministério terreno, enquanto ele esteve aqui conosco. Terceiro, eles receberam a autoridade diretamente do Senhor. Então nós entendemos que os 12 apóstolos, o colégio apostólico, ele não se repete mais como os 12, mas hoje ainda temos o ministério apostólico, ainda temos aqueles que são enviados para abrirem obras, para levar o evangelho aonde este ainda não chegou. Então, ainda existem apóstolos, mas não igual aos 12. Os 12 não se repetem mais, porque eles foram comissionados por Cristo, eles andaram com Cristo, eles receberam a autoridade diretamente do Cristo. Hoje, os apóstolos existem, mas não da mesma maneira como os 12. Uma das provas que os apóstolos existem, mas não são como os 12, é o próprio Paulo. Paulo também era considerado um apóstolo, mesmo que por ele mesmo era considerado o menor dos apóstolos. O que nós lemos em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, que nós aprendemos também, é que não há uma sucessão apostólica. Não tem base bíblica para isso. Nós não vemos ninguém assumindo o lugar de Pedro, o lugar de João, de Tiago, enfim, dos 12 apóstolos. Apenas quando Judas ele morre, aí é colocado Matias no lugar, mas não há sucessão apostólica. Ou seja, após os 12, não houve mais sucessão apostólica. Porque nós precisamos entender que o ministério dos 12, este não se repete mais. O que há hoje em nossos dias é o ministério de caráter apostólico. Ou seja, é o ministério que atua semelhante à obra dos primeiros apóstolos. Então, nós falamos sobre o dom ministerial de apóstolo. Lembrando que hoje existem apóstolos, mas não da mesma forma, com o mesmo caráter dos 12. Mas existe um ministério com caráter apostólico. Hoje, muitos apóstolos continuam abrindo igrejas, continuam levando o ministério a lugares ainda onde ele não chegou. Esses ainda são apóstolos, esses ainda exercem o ministério com caráter apostólico. Que Deus te abençoe. E nós estaremos falando no próximo devocional sobre o segundo dom ministerial, que é o dom ministerial de profeta. Então, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.